Santo. Amém. Viverá por causa da justiça que praticou. Será que eu tenho prazer na morte do ímpio? De 14 a 18 de fevereiro de 2005, a CNBB, através da Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia, realizou um seminário nacional sobre a Eucaristia na vida da Igreja. Este seminário reuniu pessoas de todos os estados brasileiros: bispos, presbíteros, diáconos permanentes, leigos e leigas, professores de seminário, pesquisadores e liturgistas. Falar da Eucaristia é falar de Jesus. Falar de Jesus é falar de tudo aquilo que constrói o mundo. A temática abordada quis fazer uma leitura atual da Eucaristia na vida das comunidades, a Igreja. Assim, vimos as características da celebração eucarística no primeiro e no segundo milênio. Eu trabalho coordenando uma comunidade, então eu apanho um pouquinho aqui para distribuir um pouquinho lá. O eixo central dos estudos foi a Eucaristia como memorial da morte e ressurreição de Jesus, a aclamação memorial, a liturgia eucarística e a celebração eucarística como um todo. Nesse primeiro momento, nós iremos tratar das características da celebração eucarística no primeiro e no segundo milênio, a sua compreensão teológica. Depois desse resgate histórico, iremos abordar a aclamação memorial. Vamos começar a nossa conversa com o Frei Ariovaldo. Frei Ariovaldo, você que é um pesquisador da história da liturgia, quais são mesmo as características da celebração eucarística no primeiro e no segundo milênio? Bom, vou dar algumas características que eu acho fundamentais. São muitas, mas vou sintetizar em algumas apenas. Em primeiro lugar, a celebração eucarística era, no primeiro milênio, celebração do mistério pascal. Então, as comunidades se reuniam para celebrar exatamente este núcleo da vida cristã, da fé cristã, né? E a palavra também. A palavra era ouvida a partir dessa experiência pascal vivida no domingo. Agora é interessante o seguinte: para o segundo milênio, houve como que um deslocamento de eixo. Isso por várias razões, sobretudo por influência dos povos franco-germânicos, sobretudo. Então houve um deslocamento de eixo. Se no primeiro milênio a Páscoa era central, de repente a gente começa a notar, no segundo milênio, é central na vida cristã em geral. Não era mais a Páscoa, mas a devoção ou as devoções. E em se tratando de Eucaristia, a devoção ao Santíssimo Sacramento, né? Devoção ao Santíssimo Sacramento. E vejam só, e aí no segundo milênio, o povo nem participava mais da celebração eucarística. Havia um distanciamento entre a Eucaristia celebrada pelo sacerdote, que se transformou num profissional do culto. Então a liturgia se distanciou, o altar foi jogado lá para a frente, né? E o povo fica do lado de cá,
O padre reza a missa sozinho, de costas, rodeado pelos coroinhas, etc. Mas ele reza as orações em voz baixa. A palavra de Deus, as leituras, ele faz em voz baixa, só para ele, e o povo apenas assiste o que o padre está rezando lá na frente, né? Então, o que acontece? O povo já nem participa mais, e nem mesmo da comunhão. Da comunhão. Veja só, no século XIII, precisamente em 1215, com o Concílio Latrão IV, o concílio ordena que todo católico deve comungar pelo menos uma vez por ano, por ocasião da Páscoa, depois de ter feito uma boa confissão. Imaginou o concílio chamando a atenção para comungar pelo menos uma vez por ano? Significa que em as outras ocasiões estaria dispensado, né? Imagina, está na missa, está dispensado de participar do banquete. Em substituição à comunhão, o povo, o que coloca? O povo substitui a participação plena na celebração eucarística pela devoção eucarística. E dentro da celebração eucarística, pela devoção do olhar, ver a hóstia. Então, se privilegia nessa época, no segundo milênio, a consagração. O momento da consagração é o momento mais pleno, mais denso, onde o povo fica mais de olho ali, olhando, para adorar ao Jesus presente na hóstia consagrada. Então, perde toda aquela dimensão pascal, de memorial da Páscoa, como nós poderemos ouvir mais tarde, né? A palavra de Deus, mesma coisa. A palavra de Deus, o povo já não ouve mais a palavra de Deus. Como eu disse antes, a palavra é lida pelo padre sozinho, lá no altar, e o povo, então, substitui a palavra de Deus pelas devoções, pelas leituras da vida dos santos, inclusive os milagres relativos ao Santíssimo Sacramento, etc., né? Então, houve essa substituição da participação plena na celebração eucarística pela devoção à presença real de Jesus na hóstia consagrada, dentro da missa, né? Houve este deslocamento de eixo, portanto, né? Agora, outro ponto que eu gostaria de ressaltar, na tradição romana, por exemplo, antiga, do primeiro milênio, né, durante a consagração, não havia nenhum sinal de reverência em relação ao Santíssimo Sacramento ou à hóstia consagrada, como queiram dizer. Por exemplo, genuflexão, inclinação, toque de campainha, etc. Não existia nada disso. Fazia parte, a narrativa da ceia fazia parte normal da oração eucarística, como uma narrativa que se eleva para Deus, né? No segundo milênio, então, acontece exatamente esse deslocamento de eixo, como eu dizia antes, né? Que durante a consagração, ou a narrativa da ceia, melhor, né? Se introduzem alguns gestos. Por exemplo, o gesto de o padre levantar a hóstia bem alto para todo mundo ver e adorar a hóstia, né? Um século depois, século XIII, século XIV, levanta também o cálice bem alto para todo mundo ver e contemplar e adorar, sobretudo adorar. E, inclusive, introduz até mesmo campainhas, né, para enfatizar o momento, aquele momento, solenizar aquele momento de adoração, né? Não de celebração da Páscoa, mas de adoração ao Santíssimo Sacramento, isto é, a Jesus que baixou sobre o altar, sob as espécies de pão e vinho, né? Outro aspecto, no primeiro milênio, na tradição antiga romana, a liturgia, ela primava pela simplicidade. Ela era simples, né? Não tinha muitos penduricalhos, não, como temos depois, no segundo milênio. Ela era simples, né? Muito simples, despojada, né?
Sobretudo as orações, por exemplo, as orações eram pequenas, curtas. Por quê? As orações tinham a preocupação de se ater ao essencial, ao assunto da celebração, o essencial, o mistério celebrado, isto é, a Páscoa, o mistério pascal. Essa era a grande preocupação da tradição antiga, da liturgia eucarística. No segundo milênio há um deslocamento de eixo também. Perde-se de vista essa dimensão pascal e o que acontece? Da simplicidade, o que acontece? Pouco a pouco a liturgia vai se enchendo de elementos secundários. Eu chamo de penduricalhos, né? Elementos secundários. E há uma inflação tão grande desses elementos secundários que se perde de vista o essencial, que é a Páscoa, a celebração pascal da Páscoa e a palavra. Isso perde-se de vista, geralmente, normalmente, né? Então se dá mais importância a elementos secundários do que a este ponto essencial aí. E por fim, uma outra coisa interessante que eu gostaria de ressaltar é o seguinte: inclusive o ensino da liturgia, ou da Eucaristia, a iniciação à vida eucarística, também mudou de metodologia. No primeiro milênio, havia uma metodologia, se iniciava as pessoas à vida eucarística a partir do rito. Isso era interessante. A partir do rito como tal, né? A iniciação se fazia assim. Junto, diremos assim, junto ao altar. Isso nós vemos, por exemplo, em Santo Ambrósio. Vocês querem saber como é que é a Eucaristia, o que é a Eucaristia, né? Vamos então olhar a oração eucarística das tradições eclesiais, porque as orações eucarísticas é que têm, propriamente dito, a teologia da Eucaristia. Então vamos ver ali, e não só a oração eucarística, mas também os gestos, o fato de nós nos reunirmos e assim por diante. No segundo milênio, a iniciação, que nem mais, eu diria, nem é mais a iniciação, mas o ensino sobre a teologia da Eucaristia não se dá mais junto ao altar, nem a partir do rito, mas acontece nas escolas. Nas escolas. Então está o professor diante dos alunos e ele ensina o que é Eucaristia. Ensina o que é Eucaristia, isso, aquilo, se baseia na Bíblia, nos textos bíblicos, etc. E não tem nenhuma ligação com a prática celebrativa, com o altar, com o rito propriamente dito. Então, o aluno depois, ele vai para a igreja, vai celebrar conforme ele aprendeu na escola, né? E não conforme o que ele aprendeu a partir da celebração, a partir do rito como tal. Recentemente, de 40 anos para cá, nós tivemos então o Concílio Vaticano II, preparado pelo movimento litúrgico. O Vaticano II recupera, resgata toda essa riqueza do primeiro milênio que nós havíamos perdido. Muitos elementos essenciais da vida eucarística nós havíamos perdido. E o Vaticano II resgata. Graças a Deus, resgata tudo isso, né? E mais, está difícil, devagarinho, porque são
é um milênio, né? Fomos evangelizados com essa mentalidade de compreensão da Eucaristia. São alguns elementos que eu queria colocar a respeito das características do primeiro e segundo milênio. Irmã Ione, o Frei Ariovaldo nos fez essa bela exposição sobre a história no primeiro e segundo milênio, as características da celebração. E nós sabemos que você tem pesquisado a liturgia a partir do memorial. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, onde está a fonte desta aclamação memorial? Antes de falar da fonte, eu gostaria de ressaltar o seguinte. Esta aclamação memorial, toda vez que comemos esse pão, ela foi introduzida pelo Concílio Vaticano II. Quer dizer, isso é muito importante, essa, vamos dizer, essa retomada da dimensão pascal da qual falava Frei Ariovaldo. Eis o mistério da fé. Agora, não foi uma invenção, quer dizer, nós reconhecemos aí claramente o texto de São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26, quando ele fala: todas as vezes que vocês comem desse pão e que vocês bebem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Veja a importância teológica que São Paulo dá aqui. Ele já está quase que explicando o que acontece na liturgia quando a gente celebra. Todas as vezes que vocês comem e bebem desse pão, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Vamos analisar um pouquinho esse texto? Vocês anunciam o quê? Anunciam a morte do Senhor. Então, não é uma morte qualquer. Morte do Senhor. E a gente sabe que o termo Senhor aí é um termo teológico, né, que nós vamos encontrar no Novo Testamento, quando fala de Jesus ressuscitado. Né? O termo, o título divino dado a Jesus. Né? Pela ressurreição é que ele recebeu o título de Senhor e de Messias. Então, quando diz aqui, anunciam a morte do Senhor, cada vez que vocês comem e bebem esse pão, anuncia também a ressurreição, porque não dá para dissociar as duas coisas. E mais, até que ele venha. Ou seja, toda essa espera da vinda do reino de Deus, todo esse desejo que o mundo seja de acordo com aquilo que Deus quer, de acordo com o projeto de Deus, está dentro dessa curta frase de São Paulo, tão condensada. Né? Toda vez que vocês comem e bebem desse pão. Então, é pela ação ritual, participando da Eucaristia, que a gente anuncia a Páscoa de Jesus, anuncia a morte e a ressurreição até que ele venha. Né? E é interessante que ele coloque também toda vez, ou seja, o rito é repetido, e cada vez que a gente celebra, a gente como que volta lá para trás, né, para o momento da morte e ressurreição de Jesus, e está lá presente, vivencia este momento salvífico, este momento da salvação do mundo, que aconteceu na morte e ressurreição de Jesus. Agora, talvez a palavra memorial, né, seja um pouco desconhecida. Então, por isso, talvez a gente tenha que aprofundar um pouco esse termo memorial. Né? Porque Jesus, na ceia, ele disse: façam isso para celebrar a minha memória. É a mesma coisa dizer: façam isso em meu memorial. E a gente pode reparar na missa, antes dessa aclamação, né, memorial, aí, façam isto para celebrar. Repetimos a palavra de Jesus: façam isto para celebrar a minha memória. E quando termina
esse canto do povo, anunciamos, Senhor, a vossa morte, o padre retoma essa mesma palavra e diz assim, celebrando, pois, a memória. Quer dizer que a palavra memória, o memorial, ele dá aqui o sentido de todo esse bloco central da liturgia eucarística. Memorial. Agora, de onde que veio isso? Então, agora a gente tem que recorrer ao Antigo Testamento e à tradição judaica. A gente tem que ir lá para a ceia pascal dos judeus. A gente tem que ir lá adiante, quando eles estavam se preparando para sair do Egito. Vocês sabem que o povo judeu estava escravo no Egito, né? As pirâmides lindas aí que tem lá no Egito até hoje foram feitas por mãos escravas, mão do povo judeu que era escravizado naquele tempo pelos egípcios. Então, a uma certa hora, eles dizem, mas Deus não quer isso, né? E no próprio texto do Êxodo vai aparecer isso. Deus diz, eu vi a miséria do meu povo e eu vou descer, eu quero libertar meu povo da escravidão do Egito. E ele chama Moisés e envia Moisés para libertar o povo. E é neste contexto que o povo vai se reunir à noite, né, prontinho para viajar, com a bagagem pronta, vamos dizer assim, com pão sem fermento, porque não dá tempo para deixar fermentar o pão, com ervas amargas e com o cordeiro pascal, né, um cordeiro que eles vão comer antes de viajar. E esta ceia pascal, né, já prenuncia de alguma maneira a passagem dele, a libertação dele da escravidão do Egito e a passagem dele no Mar Vermelho, que vai consistir no início da libertação, no início de um povo novo que vai ser libertado da escravidão. E depois, todo ano, né, eles vão repetir esse mesmo gesto para lembrar que Deus, graças a Deus, né, os libertou da escravidão. Eles vão lembrar aquele momento da passagem pelo Mar Vermelho, dizer, nós nos libertamos, né? Os faraós ficaram lá para trás e nós somos um povo livre, mesmo que tenha que caminhar ainda 40 anos pelo deserto para chegar lá. Então, se a gente for fazer agora um paralelo com a ceia de Jesus, fica interessantíssimo, né? Nós não vamos nunca conseguir entender a Eucaristia se a gente não entender esta ceia, essa última ceia do povo judeu no Egito. A última ceia de Jesus corresponde àquela última ceia dos judeus antes de fugir, e a passagem do Mar Vermelho, que foi o evento fundador da vida nova do povo, da vida de um povo libertado, corresponde para nós à morte de Jesus. Que o evento fundador da nossa fé é a morte de Jesus que deu a vida, né, para salvar o povo, que deu a vida para salvar o povo da libertação. Porque toda a vida de Jesus foi um trabalho para tirar o povo de uma escravidão, não só política e social, mas também religiosa. Eles estavam presos a um esquema religioso escravizador, vamos dizer assim, né? As leis eram um peso insuportável na vida do povo e que não ajudava na sua relação com Deus, ao contrário, né? E muita gente era excluída. E Jesus veio então e disse, não, chega o sábado, vem uma pessoa para ser curada, pela lei ele não pode curar. No dia do sábado você não pode fazer nada. E Jesus cura no dia de sábado, quer dizer que ele transgride da lei em função da vida, ele quer libertar aquela pessoa. Então, quando ele vai sendo perseguido por causa dessa atitude dele, né, e ele vai sendo marcado para morrer, vamos dizer assim, né, e ele então se reúne com os apóstolos, com os discípulos, e ele faz uma ceia que corresponde àquela ceia pascal dos judeus. Para quê?
para dar um sentido da morte dele no dia seguinte. E a gente pode dizer que ele mesmo, nos evangelhos, essa morte às vezes designada com o termo de um batismo. Vocês podem passar pelo batismo que eu vou... Vocês podem receber o batismo que eu vou receber? Você pode beber o cálice que eu vou beber? Então, a passagem do Mar Vermelho, do Êxodo, né, que é o evento fundador da vida do povo judaico, para nós, este evento fundador é a morte de Jesus na cruz, né, por causa de toda a vida dele, de estar a favor do pobre, estar a favor da libertação do povo. O memorial é esta ação ritual que a gente faz, que Jesus mandou fazer, para como que nos transportar lá para Gólgota, para o momento da cruz, para nos transportar lá na manhã da Páscoa, com o túmulo vazio, o Cristo ressuscitado, né, se reunindo com os seus, e a gente agradecer a Deus por essa salvação, a gente agradecer a Deus por essa libertação e a gente suplicar que Ele nos faça ser um só corpo para poder continuar a missão de Jesus. Quanta riqueza, né? Quanta riqueza a respeito desse núcleo central da missa que o Vaticano II resgatou para todos nós e que nós temos agora, né, Ione? Esse desafio imenso de resgatar, trazer à tona, aprofundar exatamente em todo esse resgate do Concílio Vaticano II. Não é verdade? Ione, na celebração eucarística, o presidente sempre diz: eis o mistério da fé. Que mistério é esse? Pois é, essa frase vem exatamente antes dessa... Vamos ver na sequência. Façam isto para celebrar a minha memória, diz o padre. E ele emenda: eis o mistério da fé. Né? E aí o povo aclama: anunciamos, Senhor, a vossa morte. Né? E aí, essa aclamação, eis o mistério da fé, recebe essa resposta. Né? Quer dizer, qual que é o mistério da fé? O mistério da morte e ressurreição de Jesus. Lá, quer dizer, Deus que salvou Jesus da morte. Salvou assim, ele passou pela morte. Mas essa entrega da vida dele, por amor ao povo, ele não reagiu com violência, ele não fugiu também, ele assumiu essa missão dele, né, por causa do povo, ele ficou fiel. Como tantos mártires hoje na América Latina, a gente tem essa experiência, né, essa experiência de pessoas que dão a vida para ajudar o povo e que depois são marcados para morrer e são mortos também. E eles fazem, quer dizer, essa morte deles é consequência da vida dele. Então, o mistério está aí, nessa entrega de Jesus, nesse homem que morre na cruz, Deus manifesta toda a sua força. Então, a gente fala: Jesus ressuscitou. Então, é um mistério isso. Como é que pode, né, o mundo ser salvo por um homem que aparentemente, né, fracassa na sua missão e morre na cruz? Ou um missionário que vive, né, se doando para o povo e que depois a polícia chega e mata, simplesmente. Né? Parece que é um fracasso. E, no entanto, para o Evangelho, para a nossa fé, não é um fracasso. É Deus que está atuando através desse amor tão forte que a vida, né, vai continuar. Né? A morte não é capaz de apagar este amor. E é isso que a gente chama de mistério. Agora, esse mistério pascal de Jesus, de sua morte e ressurreição, vem ritualmente presente pela nossa celebração. Toda vez que vocês comem e bebem desse pão, vocês estão participando dessa morte, né, e dessa ressurreição. Esse mistério é também, então, a nossa própria Eucaristia que nós celebramos. E já que nós comemos juntos desse pão e esse vinho, e nos formamos uma comunidade, um só corpo em Cristo, também a igreja é esse mistério.
E a gente podia até ir mais longe. O Papa, na sua última encíclica, ele diz assim: a Eucaristia é sempre celebrada sobre o altar do mundo. Une o céu e a terra, abraça e impregna toda a criação. Este é o Mysterium Fidei, o mistério da fé, que se realiza na Eucaristia. O mundo, saído das mãos de Deus, Criador, volta a Ele, redimido por Cristo. E isso está, de certo modo, presente também no rito, que a gente traz pão e vinho, fruto da terra e do trabalho de homens e mulheres, e que vai entrar na celebração eucarística como sinais sacramentais da morte e ressurreição de Jesus, da entrega de amor de Jesus, né? E que a gente vai comer e beber também para nos tornar mistério de Deus andando no mundo aí, né? Fazendo esses milagres, vamos dizer, esse mistério acontecer do amor que transforma morte em vida. Então, essa introdução da aclamação eucarística, ela trouxe uma profunda mudança na teologia eucarística, né? Como o Frei Ariovaldo dizia, no primeiro milênio era centrado na ação pascal de Jesus, no segundo milênio se perdeu totalmente, virou devoção eucarística, e agora nós voltamos. A Eucaristia é o sacramento pascal. Eucaristia é a celebração do mistério pascal de Jesus Cristo, celebração da sua morte e ressurreição. Ione e Ariovaldo, na fala de vocês, nós percebemos que a Eucaristia como sacramento pascal, né, resgatado pelo Concílio Vaticano II, é uma riqueza imensa. Quais seriam, assim, umas pistas práticas para atualizar bem isso que vocês acabaram de falar? Acho que a primeira coisa é privilegiar a celebração da Eucaristia aos domingos. É o domingo que é a grande festa pascal da comunidade. Segundo, esta aclamação, eis o mistério da fé, ela deve ser cantada. Não pode ser simplesmente resmungada. Ela é a grande aclamação que dá o sentido da Eucaristia, sem a qual o povo não vai entender nada. Não sei se o Frei Ariovaldo... Exatamente. Ligado a esse ponto aí, eu diria... Não se cantam cantos devocionais ao Santíssimo Sacramento depois da consagração, como se costuma. Eu te adoro, hóstia divina, bendito e louvado seja, Deus está aqui. Se existe este canto, né? Este canto de aclamação memorial, então não tem sentido nenhum cantar esses cantos devocionais. E tem também a questão da presença... Também isso, também na prática a gente tem que mudar de mentalidade, né? A questão da presença real não se trata de uma presença física, estática, mas de uma presença espiritual, do ressuscitado, presença espiritual. E também nós vamos ter que rever a formação que a gente dá na catequese, nos institutos de teologia. E eu digo também assim, porque às vezes as imagens falam muito mais do que palavras. Então, os santinhos de primeira comunhão, as fotografias e os desenhos sobre a Eucaristia, a gente tem que não colocar a hóstia, mas tem que colocar a comunidade reunida ao redor da mesa, comendo e bebendo juntos, né? Quando se fala da Eucaristia, normalmente a imagem que se logo vem à nossa frente é de um ostensório com a hóstia. Pouco se pensa da celebração. Eucaristia como celebração pascal. E não de ver, mas de comer e beber juntos o pão e o vinho eucarísticos, né? Acho que seria muito importante a gente enfatizar nisso. Tem outras coisas, mas é começo de conversa. Eu levo daqui muita experiência e aprofundamento, não só para mim pessoalmente, mas também para ser um multiplicador na minha comunidade. A maioria de nossas comunidades ainda celebra a Eucaristia com a hóstia. E quanto que nós vemos nas orientações da própria igreja, que é com pão e vinho. Então o vinho nós usamos e às vezes na maioria das comunidades somente o ministro participa do cálice, do vinho, do sangue derramado.
E, por exemplo, ali nós temos também a sugestão de que deveria ser com pão a celebrar a Eucaristia. A própria igreja sugere. Então, esses cuidados básicos na própria simbologia, para tornar o Cristo não só transparente na simbologia, mas que a comunidade também comungue e torne um só corpo no Cristo, de todos aqueles que comungam da pessoa do Cristo na Eucaristia. O nosso povo tem realmente um grande amor à Eucaristia, mas ainda numa dimensão muito devocional. E precisamos assumir a Eucaristia como celebração do mistério pascal no rito e também na nossa vida. Padre Taborda, de que elementos consta a liturgia eucarística? Nós podemos partir, para responder essa pergunta, da narração da última ceia de Jesus. Porque a Eucaristia obedece à ordem de Cristo. Fazei isto, o sinal do pão e do vinho que ele realizou na última ceia, em memória de mim, como memorial do Cristo morto e ressuscitado. E na narração da instituição da Eucaristia, se conta que Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos. Então são 3 partes em que se divide a liturgia eucarística. Tomou o pão, é a preparação das oferendas. Pronunciou a bênção de ação de graças, é a oração eucarística. Partiu o pão e o deu aos seus discípulos, é o rito de comunhão. São, portanto, estas partes que constituem a liturgia eucarística. A oração eucarística é aquela grande oração que começa quando o padre diz o Senhor esteja convosco, corações ao alto, e termina no amém final, depois de por Cristo, com Cristo, em Cristo. Essa é a oração eucarística. Agora, para a gente entender a oração eucarística, que é uma grande unidade, a gente precisa levar em consideração que ela é uma oração de aliança. E para isso a gente precisa ir um pouco para trás, no sentido de pensar o que é a aliança e como é que se expressa a aliança. A aliança é um contrato, por assim dizer, entre aspas, um contrato entre Deus e a humanidade, entre Deus e o seu povo. E quando no Antigo Testamento esse contrato, essa aliança se apresenta, nós temos os textos em que Deus primeiro diz o que fez pelo povo, porque Ele que tomou a iniciativa, Ele que salvou o povo, e depois diz das exigências decorrentes dessa ação sobre o povo. Então, por exemplo, nós muitas vezes perdemos de vista isso. Um caso típico é com relação aos 10 mandamentos. A gente aprende na catequese, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, segundo, não tomar seu santo nome em vão, e assim vai até o 10º mandamento. Mas na Bíblia, no livro do Deuteronômio, no livro do Êxodo, as 2 vezes em que aparecem os 10 mandamentos, Deus não chega a Moisés dizendo, amarás o Senhor teu Deus. Ele começa assim, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Por isso, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, etc. e tal. Ou seja, esse amarás o Senhor teu Deus, esses 10 mandamentos são a resposta a algo que Deus já fez pelo povo. E essa ação de Deus, né, é primeiro recordada nesse documento da aliança, para depois Deus dizer, bom, agora o compromisso de vocês comigo, já que eu fiz isso,
é este. Agora, quando a gente, como parceiro da aliança com Deus, vai se dirigir a Deus, a gente faz a mesma coisa. A gente recorda primeiro a Deus tudo o que Ele fez. E recorda também que nós fomos infiéis e que nós não correspondemos a essa aliança. E louvamos a Deus porque Ele é assim, cheio de bondade, sempre de novo misericordioso, perdoando e sempre socorrendo o seu povo. E depois desse louvor a Deus, a gente diz, bom, por isso, já que é tal a sua bondade, já que é tão grande essa misericórdia, que perdoa sempre de novo, etc., nós vamos fazer um pedido, nós vamos suplicar algo. E aí vem o pedido, aí vem a súplica que se baseia no fato de que Deus está sempre disposto a nos conceder a sua graça, os seus bens, os seus benefícios. A gente não pede a Deus que transforme o pão e o vinho no corpo e no sangue de Cristo, assim porque sim, né? Bom, nós estamos com vontade de ter aí alguma coisa que nos lembre de Jesus. Então, faz isso aí. Não. A gente recorda que Jesus mesmo prometeu e mandou fazer em sua memória esse gesto do pão e do vinho, e nós vamos fazer agora. Que Deus envie o Espírito Santo para que isso aconteça. Então, essa é a grande estrutura dessa oração eucarística. Ação de graças e súplica pela transformação dos dons que nós apresentamos do pão e do vinho para que nós nos transformemos no corpo de Cristo. Essa grande oração requer de nós uma atitude. Por isso ela começa com um diálogo. Um diálogo que nos convida a tomar consciência daquilo que nós vamos fazer. E é aquele diálogo, o Senhor esteja convosco, corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. Esse diálogo é para nos preparar. Primeiramente, o Senhor esteja convosco, diz o Padre para a Assembleia reunida. E a Assembleia responde, e contigo também, e com teu Espírito. A gente diz na tradução oficial brasileira, ele está no meio de nós, mas em todo mundo se diz essa outra forma, e com teu Espírito. Quer dizer, o Padre transmite ao povo o desejo de que Cristo esteja com eles, e o povo, por sua vez, responde para o Padre que também esteja Cristo com ele, que está presidindo essa Assembleia que celebra a Eucaristia. Aí vem o corações ao alto. Então, já que o Senhor está conosco, está aqui no meio de nós, então vamos tratar de direcionar o nosso coração para Deus, de estabelecer uma relação e uma atenção, né, a esse Deus que olha para nós com misericórdia. E quando o Padre convida isso, né, a resposta é: o nosso coração está em Deus. Nós já estamos nessa disposição. Então, a verdade dessa oração eucarística exige de nós que nós estejamos com o coração em Deus mesmo. E depois vem o demos graças ao Senhor nosso Deus, que é o que nós precisamos sempre fazer, porque tudo que nós temos, nós recebemos de Deus. Por isso a resposta é que é justo, é digno, é correto, é necessário que a gente faça isso. Depois desse diálogo que nos introduz na oração, que, por assim dizer, estabelece uma dinâmica relacional entre a Assembleia reunida sob a presidência do Padre, do Bispo, e Deus, então a gente começa a louvar a Deus. É o que a gente chama normalmente de prefácio. No prefácio a gente recorda alguma das inúmeras ações de Deus para a nossa salvação. E louva a Deus por isso. Às vezes recordamos também as nossas falhas. E louvamos a Deus porque Deus é misericordioso e sempre de novo nos perdoa.
é um momento mais intenso do louvor. A gente poderia, em vez de chamar de prefácio, poderia chamar de louvação, por exemplo. É a ação de graças, é um momento da gente agradecer a Deus por aquilo que Ele fez. Mas como nós não estamos sozinhos, nós não somos só nós que recebemos esses benefícios de Deus. A criação inteira é obra de Deus, a criação inteira é um dom que Deus fez, a existência da criação como tal. E essa criação compreende não só aquilo que nós vemos, não só o cosmos, não só os seres humanos, os seres vivos sobre a terra, mas compreende também o invisível, os anjos. Então a gente convida os anjos, convida os santos, aqueles que já partiram desta vida na fé e estão na comunhão plena com Deus, para que eles se unam a nós e que a gente então possa devidamente louvar a Deus, porque nós somos tão fracos para louvá-lo. E aí então vem o canto do santo. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo. Esse canto é muito importante porque é o momento em que a nossa assembleia reunida aqui na terra se une com a assembleia daqueles que estão já junto de Deus, na comunhão com Deus no céu. E nessa união podemos celebrar melhor a Deus. A gente é tão fraco, a gente só nesse momentinho aqui, nessa hora por semana que a gente tem tempo para louvar a Deus. Então vamos nos unir àqueles que estão sempre, constantemente na comunhão com Deus, na alegria do louvor a Deus, para que o nosso louvor tenha mais força, tenha mais capacidade de expressar aquilo que deve expressar. E a gente então toma emprestado da Escritura 2 trechos, que são cantos dos anjos transmitidos na Escritura. Santo, 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 Senhor Deus do universo, é o canto dos serafins no livro do profeta Isaías, capítulo 6. E bendito que vem em nome do Senhor é o canto dos querubins no livro de Ezequiel, capítulo 3. Então a gente se une com essas palavras da Escritura, com essas palavras que a Escritura nos diz que os anjos e os santos louvam a Deus, para louvar a Deus junto com eles. Uma vez que nós fizemos isso, a gente fica como que imerso, contemplando essa realidade da santidade de Deus. E então diz, verdadeiramente é santo Deus. Vós sois, na verdade, santo. E aí continua a recordar aquilo que Deus fez por nós. A santidade de Deus é tão grande que Ele se multiplica, por assim dizer, em ações em nosso benefício. E neste momento se passa do louvor à súplica, ao pedido. E o pedido que se faz na Eucaristia é pela ação do Espírito Santo sobre os dons e sobre as pessoas que participam desses dons do pão e do vinho. Então, primeiramente, se pede que Deus envie o Espírito Santo para transformar o pão e o vinho no corpo e no sangue de Cristo. Mas não é aí que para a coisa. O pedido não para nesse momento. O pedido é em vista de que nós sejamos transformados no corpo eclesial de Cristo. Mas nesse primeiro momento se pede, por assim dizer, numa primeira etapa, a transformação do pão e do vinho, e se recorda por que está pedindo isso. Mas que ideia que vocês tiveram de pedir que o pão e o vinho se tornem o corpo e o sangue de Cristo? Não, a ideia não é nossa. Espera lá. Vamos recordar o que nós lemos no Evangelho. E no Evangelho nós lemos que Jesus, na véspera de sua paixão, estando para ser entregue, tomou o pão, depois tomou o cálice. Isto é o meu corpo, isto é meu sangue. Então é o que a gente poderia chamar a narrativa da instituição. O relato de como foi que Jesus fez. E a ordem que ele deu, ao fazer isto, na última ceia,
de que nós devíamos fazer o mesmo em memória dele. Então, se a gente pede o Espírito Santo, para que o Espírito Santo transforme o pão e o vinho no corpo e no sangue de Cristo, é baseado no que Cristo mandou nós fazermos. Então, essa narração da instituição reforça o pedido, como que é dizer para Deus: olha, nós estamos aqui simplesmente obedecendo a uma ordem de Cristo. Não tiramos isso da nossa cabeça. E essa ordem é a ordem de que se faça isto, o sinal do pão e do vinho, em memorial, em memória de Cristo morto e ressuscitado. Eis o mistério da fé. Por isso, nesse momento, o povo intervém com a aclamação anamnética, com aquela aclamação que diz: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. É aquilo que nós estamos fazendo agora. Nós estamos fazendo memória do mistério pascal de Cristo. E a memória que se realiza com os gestos que Cristo nos ensinou a fazer. Mas o mistério pascal de Cristo precisa ser explicitado. Então, vem a explicitação ao dizer: recordando, pois, a paixão, morte e ressurreição de Cristo, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. Então a gente faz o ofertório, oferta a Deus, oferece a Deus aquilo que Deus nos deu. Aquilo que através de Cristo nós recebemos, que é o memorial da sua paixão e morte de cruz. Nós acolhemos esse dom que Deus nos deu e agora podemos oferecer a Ele. Nós não temos nada para dar a Deus. Nós não damos a Deus pão e vinho. O que Deus vai fazer com pão e vinho? Nós damos a Deus aquilo que Ele nos deu. E o que Ele nos deu é o seu dom mais precioso, que é o seu próprio Filho Jesus, morrendo por nós, ressuscitando para nos dar uma vida nova. E uma vez então que a gente fez o memorial, que recordou essa ação de Deus no meio em decorrência daquele louvor que foi feito antes no prefácio, nos santos, aí a gente pede: bom, agora, esse pão e esse vinho transformados no corpo e no sangue de Cristo, que nós vamos receber na comunhão, pois que Ele nos transforme, a nós que vamos comungar, no corpo eclesial de Cristo. Fazendo-nos participar do único sacrifício do Cristo, pela força do Espírito Santo, todos se tornem um só corpo bem unido, no qual todas as divisões sejam superadas. Quando a gente fala que a igreja é o corpo de Cristo, não está simplesmente empregando uma metáfora, como a gente pode dizer: eu estou feliz com uma borboleta voando. Não, a gente não é borboleta, claro. Mas, quando a gente diz nós somos o corpo eclesial de Cristo, a gente está dizendo algo que é real. Ou seja, nós somos hoje, nesse mundo em que nós vivemos, as mãos de Cristo que se estendem para aquela pessoa que precisa de nós. Nós somos os pés de Cristo que vai ao encontro da pessoa necessitada, os olhos de Cristo para ver as necessidades deste mundo, né? O coração de Cristo para sentir todo o drama da humanidade nesse momento. Quer dizer, essa é a nossa realidade. Nós somos o corpo de Cristo. E somos o corpo de Cristo porque nos alimentamos com o corpo e o sangue de Cristo, que são aquele pão e vinho, o pão da vida e o cálice da salvação, como diz a oração eucarística. Nós temos que nos recordar que não somos só nós que aqui estamos reunidos nessa assembleia, mas que a igreja tem muitas outras partes. Então a gente se recorda do Papa, dos bispos, outros segmentos da igreja, para que também eles sejam o corpo eclesial de Cristo.
é o momento das intercessões. Aí a gente se recorda das pessoas que estão sofrendo, quem sabe, depende, cada oração eucarística tem a sua forma de intercessão. Mas sempre tem a igreja hierárquica, o Papa, os bispos, principalmente o bispo do lugar onde se está celebrando. Sempre aparece também a lembrança dos falecidos, para que os falecidos sejam um corpo conosco. E a lembrança dos santos, para que também nós constituamos um só corpo com estes que já estão junto de Deus na comunhão perfeita, permanente, definitiva com Deus. E uma vez que a gente chega lá, a gente retoma o louvor. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, e vem no Deus final, Pai, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória. A gente, por assim dizer, retorna o início para dizer, olha, nós estamos louvando, e mesmo essa nossa súplica está dentro desse grande contexto de louvor. A gente pode perguntar, acabou aí? Não, não acabou. Ainda falta o mais importante. Falta o amém da comunidade. Até agora o padre falou. A comunidade interveio de vez em quando, com aclamações. Mas essa oração, o padre não faz em seu nome pessoal. Faz em nome de toda a comunidade ali reunida. Então nós temos que ter presente que o amém final é como a nossa assinatura naquela oração que o padre pronunciou. Agora e para sempre. Qual o momento em que o pão e o vinho passa a ser corpo e sangue de Cristo? Existe esse momento? Esse momento é a própria oração eucarística. O problema é o seguinte, nós não podemos seccionar as coisas, fracionar, né? Pegar em pedaços as coisas. A oração eucarística é um todo. Como diz o Catecismo da Igreja Católica, pelas palavras do Senhor e pela súplica que a Igreja faz para que venha o Espírito Santo, é que acontece a transformação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. E isso, claro, nós não fazemos no mesmo instante. Então nós precisamos ver essa unidade e ver a oração eucarística como um todo. Nós não somos cronometristas ali, determinando com o cronômetro a que horas, em que momento Cristo está presente. Nós precisamos ver até o todo da celebração da Eucaristia, porque Cristo está presente de muitas maneiras. Está presente na comunidade reunida, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Está presente na sua palavra, que é proclamada na liturgia da palavra. E está presente de uma forma especial, significativa, no pão e no vinho, transubstanciados, no pão e no vinho sobre os quais se pronunciou a oração eucarística. Até agora, Padre Taborda, você falou sobre a oração eucarística. Pode dizer ainda algo sobre o rito da comunhão? O rito da comunhão consta de muitos elementos, mas eu gostaria de salientar 2 ou 3, quem sabe. O primeiro elemento que eu gostaria de salientar era o Pai Nosso.
Pai Nosso que tem um sentido eucarístico neste momento. A gente pede o pão nosso de cada dia, que é o pão da Eucaristia. Depois tem o abraço da paz, sobre o qual não vou falar, e a fração do pão, o momento em que se parte o pão. E aqui é muito importante o que o concílio pedia, de que haja verdade nos sinais. As nossas hóstias, comumente, parecem mais um papelzinho do que um pão. A gente deveria buscar a verdade do sinal pão, que se veja que é pão e que se parta o pão, porque se partir o pão significa o repartir-se, o dar-se de Cristo e o dar-se nosso, que vamos tomar todos do mesmo pão. E significa também a nossa unidade, porque participamos do mesmo pão, como de São Paulo na primeira carta aos Coríntios. E depois de partido o pão, ele pode ser repartido. É a distribuição da comunhão. E justamente ela nos ensina que assim como Cristo partiu o pão para nós e repartiu entre nós, assim nós devemos também partir do nosso pão, partir a nossa vida e distribuí-la entre os irmãos e irmãs, entre as pessoas necessitadas, dar de nós, já que nós participamos deste mistério pascal de Cristo. Cabe a cada um de nós, a partir desse seminário, buscar pistas para poder analisar a nossa prática celebrativa, levar o nosso povo de Deus presente na base, a celebrar o mistério pascal, a poder realmente mergulhar no mistério, na mistagogia, que é esse elemento fundante do nosso ser igreja. Há uma liturgia proposta da melhor maneira possível de celebrar o mistério e ainda percebemos que as dificuldades, os problemas estão longe de vivermos realmente a liturgia como deveríamos viver da celebração eucarística. Neste terceiro momento da série A Eucaristia na Vida da Igreja, vamos analisar duas partes da celebração eucarística: a liturgia da palavra e os ritos iniciais e ritos finais. Irmã Ione, qual o significado da liturgia da palavra na celebração eucarística? Eu vou tentar responder essa pergunta recorrendo a dois textos bíblicos. Primeiro nós vamos lá para o Antigo Testamento, para o livro do Êxodo. Lá nós temos, principalmente do capítulo 19 ao 24, nós temos uma descrição, recorrendo a várias tradições diferentes, uma descrição da conclusão da aliança entre Deus e o povo de Israel. E o que percebemos aí? Tem nitidamente dois momentos. No primeiro momento, Deus chama Moisés em cima da montanha e diz: você diz ao povo que esse povo é o meu povo, né? Vocês são o meu povo, eu serei para vocês o seu Deus. Agora tem condições. Então Deus oferece a Moisés como que as condições desta aliança entre Deus e o seu povo. O que a gente costuma falar de os 10 mandamentos, quer dizer, os mandamentos de Deus para o seu povo, em vista de uma organização do povo na liberdade que eles conquistaram depois da saída do Egito, né? Então, são como que as constituições do povo, né, do jeito que Deus gostaria que o seu povo vivesse e agisse. Aí Moisés desce
né? E chega ao pé da montanha e avisa o povo. Né? Isso daqui são as condições que Deus coloca, né? Para sermos o seu povo escolhido, povo da aliança, povo sacerdotal. Vocês concordam em viver de acordo com essas condições? Vocês aceitam essas cláusulas da aliança? E aí o povo, a uma só voz, diz o texto, diz, sim, nós vamos, né, viver desta forma, nós queremos ser o povo do Senhor. E em seguida, né, Moisés reúne o povo ao redor de um altar e aí se faz um rito de aliança. E aí o texto apresenta duas formas de fazer isso. Uma primeira forma, Moisés pega o sangue dos sacrifícios, né, dos animais, e ele asperge esse sangue, uma parte sobre o altar, que representa Deus, e uma parte sobre o povo, para mostrar que a partir de agora, Deus e o povo formam uma coisa só, um sangue só, uma vida só, né, e um vai apoiar o outro. Uma outra maneira de selar esta aliança, uma outra tradição, que está aqui em alguns outros versículos, é que o povo se reúne, né? Moisés e os anciãos vão para o monte e contemplam Deus, depois eles descem, e o povo faz a refeição cultual, uma refeição de comunhão com Deus. O que nós percebemos, então, nessa passagem? A aliança, para ser celebrada no rito, ela é primeira combinada entre Deus e seu povo. Portanto, a liturgia da palavra é, de alguma forma, este primeiro momento em que Deus diz, ó, aqui está a minha palavra, isso que eu gostaria que vocês vivessem. Vocês topam? Vocês aderem a esta minha palavra, a este meu projeto? E o povo diz sim. E aí nós podemos começar a liturgia eucarística, que é, como nós já vimos, a celebração da aliança no sangue de Jesus. Então, este aqui é um primeiro texto bíblico que nos diz que é indispensável termos a liturgia da palavra para podermos celebrar a Eucaristia. Ninguém pode entrar nesta aliança no sangue de Jesus sem aderir às condições desta aliança. Uma outra passagem bíblica é do Novo Testamento, muito linda, que todo mundo sabe de cor, que depois da ressurreição, na noite da ressurreição, 2 discípulos voltam de Jerusalém, desanimados, voltam para casa, para Emaús. E aí aparece um terceiro peregrino, se junta a eles e diz, mas posso caminhar com vocês? Claro, pode vir. Mas escuta aí, por que vocês estão tristes desse jeito? Né? A gente conhece a passagem, e Jesus, a partir dessa atenção à situação de vida dos 2 caminheiros, né, começa a anunciar a palavra. Eles falam, mas você não sabe que esse Jesus de Nazaré, a gente esperava tanto, ele foi morto. E a partir disso, Jesus então mostra, né, que todas as escrituras estavam avisando que isso ia acontecer. Que para vir a salvação, alguém tinha que, né, alguém seria como que a vítima, né, o mártir. Né? E ele possibilitou dessa maneira a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado. E aí, chegando perto da aldeia, Jesus disse, bom, já estou indo, tchau para vocês. Ele disse, não, você não vai embora. Onde você vai? Tarde da noite, assim, vamos para casa. Então, muitos biblistas dizem que deve ter sido um casal, né? Porque Cleofas é o nome de um, e no outro momento se fala de Maria de Cleofas, perto da cruz de Jesus. De repente, era um casal que estava indo para casa e convida Jesus para ir com ele. E ali, nesse momento, se faz a ceia, a fração do pão. E, de novo, nós temos 2 momentos aqui. Uma liturgia da palavra, uma conversa de Jesus, onde ele proclama a sua morte e ressurreição, onde se desvenda o mistério pascal acontecendo no dia a dia, né? E depois, uma vez que a gente teve se aceitou este anúncio da palavra, podemos comer juntos à mesma mesa. Então, a liturgia da palavra é isso. E
claro, tem várias partes, leituras bíblicas, resposta do povo através do salmo responsorial, através da profissão de fé, através das preces e principalmente a homilia. Quer dizer, a homilia, ela se coloca como que no centro da liturgia da palavra, fazendo um gancho entre todas as leituras bíblicas anunciadas que falam de Jesus, que são profecia de Jesus, também a nossa própria vida, que o mistério pascal está presente na nossa vida pessoal, na nossa vida social, e aí Jesus presente vive no meio de nós, uma presença real de Jesus na palavra. Quem diz o Sacrosanto Concílio assim, né? Quando se lê as Sagradas Escrituras na igreja, é Cristo mesmo que fala, e esta homilia vai fazer aparecer esta presença, né? E depois a homilia nos dirige para as preces, nos dirige para a liturgia eucarística, para o rito da aliança e nos dirige também para o testemunho de vida na sociedade. Acho que é por aí. Padre Taborda, podemos entender que a liturgia da palavra e a liturgia eucarística estão como que emolduradas pelos ritos iniciais e ritos finais. Qual o sentido desses ritos? Esses ritos iniciais e finais não são simplesmente uma coisa que significa, bom, tudo tem um começo, tudo tem um fim, então a gente tem que começar e tem que acabar. Eles têm um significado teológico que é sumamente importante que a gente tenha consciência dele. Os ritos iniciais podem ser iluminados por uma passagem bíblica, que é a passagem da escolha dos 12 apóstolos por Jesus, segundo o Evangelho de São Marcos. Neste texto, no capítulo 3 de São Marcos, a gente ouve que Jesus chama os 12 e diz a finalidade, para que ficassem com ele e fossem enviados e expulsassem os demônios, tivessem a autoridade de expulsar os demônios. Aqui a gente tem uma dupla finalidade, para que ficassem com ele e para que fossem enviados. É um movimento entre estar com Jesus, a proximidade com Jesus, e o envio para os outros e para o bem dos outros, porque é para pregar, é para fazer o bem, para expulsar o mal do mundo. E nesse sentido, expressa aí qual a finalidade, qual a característica da igreja. A igreja é uma comunidade, mas não para ficar, por assim dizer, encerrada em si mesma, na proximidade de Jesus, mas que a partir dessa proximidade ela deve ir e pregar a palavra e fazer o bem em prol da humanidade. E é importante que a gente se dê conta. Quando a gente fala dos 12, a gente pensa, talvez, em primeiro lugar, no ministério eclesial. É verdade, os 12 são o fundamento do ministério eclesial. Mas eles são, antes disso, o germe da própria igreja. Assim como no Antigo Testamento, os 12 patriarcas simbolizavam o povo todo, assim também, no novo povo de Deus, que é a igreja, os 12 são a semente do povo de Deus. É daí que eles simbolizam o povo de Deus, o novo povo de Deus, que é a igreja. Então, a celebração da Eucaristia tem essa dinâmica. Uma dinâmica centrípeta, ou seja, uma força que vem para o centro, que é Cristo, e uma dinâmica centrífuga, ou seja, uma força que do centro, que é Cristo, espalha para a humanidade. Essa dupla dinâmica está expressa
nos ritos iniciais e nos ritos finais. Nos ritos iniciais, especialmente através de dois elementos que são os elementos fundamentais: a acolhida e a preparação, disposição. A acolhida é expressa de forma especial pela saudação. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. E com isso, essa saudação nos diz que a igreja que ali está reunida, e igreja significa o povo convocado por Deus, essa palavra igreja significa que somos convocados por Deus. Esse povo convocado por Deus é convocado pela Trindade, para ser uma unidade como a Trindade é, uma unidade na diversidade. E como quando o povo então está ali convocado pela Trindade para iniciar a celebração, se manifesta a gratidão do povo com a resposta: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Com isso está constituída a comunidade dos convocados por Deus, que é a igreja. Mas a gente vem da dispersão, das muitas coisas que tem que fazer cada dia e precisa recolher, trazer a nossa vida para apresentar diante de Deus e pedir que Deus nos ajude a celebrar o mistério que vamos celebrar. Isso se dá especialmente na oração coleta, que se chama assim porque essa palavra coleta significa reunir, a oração que nos reúne. O padre diz: oremos, e faz um silêncio. É o silêncio para a gente colocar a vida, as intenções, as preocupações, as alegrias com que a gente vem para aquela celebração. E aí, a oração como tal vai nos dizer qual a finalidade por que estamos reunidos e pedir a Deus que a gente seja fiel a essa finalidade, que Deus nos ajude a poder viver esse momento a que Ele nos convoca para a celebração. Concedei, ó Deus, que vossos filhos e filhas se preparem dignamente para a festa da Páscoa, de modo que a mortificação desta Quaresma frutifique em todos nós, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E os ritos finais são o envio. Nós celebramos o mistério pascal de Cristo, fizemos memorial deste evento central da ação salvífica de Deus, e agora então somos enviados. E nos ritos finais são dois ritos que expressam esse envio fundamentalmente, que é a bênção e a despedida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao Filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A bênção resume, por assim dizer, a celebração toda. Por isso existem essas bênçãos solenes em que, segundo o tempo litúrgico, ou segundo a festa, se expressa aquilo que foi celebrado e que aquilo repercuta na nossa vida. Se pede a Deus que assim seja
E esse repercutir na nossa vida é a bênção de Deus, porque é com a graça dele que nós vamos poder realizar esse mistério na nossa vida. Tem também uma outra forma, que é a oração sobre o povo, que tem o mesmo sentido, ou seja, de pedir que Deus ajude esse povo que esteve aqui reunido, celebrando a memória da morte e ressurreição de Cristo, que possa, então, viver isso na sua vida de cada dia. Assim como partiu o pão eucarístico, saiba partir o pão na vida concreta. E o outro elemento é a despedida. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. É na paz que nós somos enviados. E paz tem esse sentido bíblico forte, que não é simplesmente paz, ou seja, ausência de violência, a gente está numa boa, mas tem o sentido da plenitude de todos os bens, em todas as dimensões da vida humana, que a gente vá nessa paz. E o Senhor nos acompanha. Nós precisamos ser acompanhados pelo Senhor, porque nós não podemos realizar a nossa missão por nossas próprias forças. E o Senhor que nos acompanha é o Espírito Santo que dirige a nossa vida, que dá força nos momentos em que necessitamos, dá força da gente viver no dia a dia a fé cristã, o seguimento de Jesus. É bonita uma daquelas fórmulas que estão no missal para a despedida, quando diz: glorificai a Deus em vossas vidas, ide em paz, o Senhor vos acompanhe. A nossa celebração, a nossa glorificação a Deus, nosso culto a Deus não se realiza unicamente quando nós estamos reunidos na igreja, fazendo uma celebração, mas a nossa vida mesma é culto a Deus. Na medida em que nós praticamos o bem, seguimos a Jesus Cristo, nós estamos prestando o nosso culto, a partir daquele culto litúrgico que nós realizamos antes. E justamente esse culto da nossa vida é que vai nos trazer de novo para a celebração, né, convocados novamente por Deus, porque nós somos sempre aqueles chamados por Deus para o seu louvor e sua glória. Apresentamos aqui a essência dos temas abordados nestes dias. Frei Ariovaldo, que conclusão podemos tirar deste seminário sobre a Eucaristia na vida da Igreja? No primeiro milênio, é interessante a gente notar que no primeiro milênio havia uma preocupação na Igreja pela qualidade da celebração eucarística. Isso era muito importante. A qualidade teológica, espiritual, ritual das celebrações eucarísticas. Isso era uma preocupação, isso a gente percebe pelas orações que se produziram nesta época, sobretudo século V, século VI. E então, depois desses dias de estudo, de aprofundamento, nós podemos concluir que temos pela frente um grande desafio de resgatar a qualidade teológica, espiritual, ritual, pascal. É o grande desafio que nós temos pela frente, porque é isso que o Vaticano II nos propõe. Olha, o seminário foi muito importante, abriu assim muitas pistas para que a gente viva a Eucaristia com mais autenticidade e que vivamos assim com maior compromisso com os nossos irmãos, especialmente os irmãos mais sofredores. Já existem alguns passos que foram dados, mas ainda muita coisa precisa ser mudada. Eu saio daqui angustiado, porque percebo que ainda há muito que se fazer. Mas ao mesmo tempo eu saio daqui na certeza de que a gente sabe para onde a gente precisa caminhar, onde a gente precisa chegar. Então aqui a gente viu, realmente, nós estamos aqui, mas há um sonho. E a gente sai daqui então com essa perspectiva, de que lá na nossa comunidade a gente terá condições de que aos poucos concretizar realmente essa verdadeira Eucaristia.